Eu diria que a ciência está agora no centro das atenções. Ela não veio para superar nada, ela veio para explicar. Ela veio para clarear, para nos mostrar, tanto que a palavra consciência traz a palavra ciência, né? Ciência é conhecimento, conhecimento esclarece. Gurudji sempre brincava, qual é o contrário do medo? E todos respondiam, a coragem. Não, ele dizia, o contrário do medo é o conhecimento. E eu ficava, mas nos foi dito que era coragem. E aí nos despertou, porque depois fomos compreender, porque o conhecimento esclarece, o conhecimento ilumina, né? Que conhecimento? Então nós temos que entender qual a profundidade do conhecimento que leva ao esclarecimento. O achismo, a informação é um conhecimento, então nós temos que estarmos claros do que é um conhecimento. A informação não é conhecimento, a informação desperta a curiosidade para o estudo ou a necessidade através do trabalho para um estudo e gerar um conhecimento sobre aquela posição. Muitas pessoas bem informadas pensam que são pessoas conhecedoras e não necessariamente são bem informadas. Não entraram com profundidade para falar sobre um aspecto de um tema ou de um assunto. Então, nós não vemos a possibilidade de a ciência superar nada. A ciência ela está sendo mostrada, trazendo o seu belíssimo trabalho, né? E vai depender do humano, da humanidade, dos cientistas que trabalham com ela, o que vão fazer, né? Com aquela ciência, com aquele conhecimento que está nas mãos. Se vai ser manipulado pelas redes, né, de poderes, mas o conhecimento ele é neutro. Ele não está ali para satisfazer esse ou aquele. Ele está ali, simplesmente está ali. Isso é o que acontece, sabe? Sabe quando nós éramos crianças, havia as tempestades e era nos dito muitas vezes assim, Deus está bravo, então ele está no céu fazendo uma mudança de lugar nos móveis. Isso eram os trovões. E nós acreditávamos. E quando davam as tempestades e os raios, olha, ele está irado. Tape os espelhos, porque pode atingir. E nós acreditávamos. E muitas épocas era tido o rei trovão, o Deus trovão, né? E hoje a ciência veio esclarecer o que é o trovão, como é que ele acontece, é isso. A ciência esclarece e a consciência é alguém claro. Ou ela nem tem essa pretensão de tomar lugar de nada a não ser o dela próprio, que é o de esclarecimento. E a religião ela não vem pelo lado do esclarecimento, ela vem por um trabalho de dogmas. Então, na religião é ensinado, você vai praticar aquele dogma e a prática daquele dogma, esclarecido ou não, vai argumentar em cima dos escritos e não de uma ciência de conhecimento necessariamente, a não ser um teólogo que estudou todos aqueles escritos. Então, nada está errado, nem o rito, nem os mitos, nada está errado ou nada precisa ser desfeito. O que vai haver agora é esclarecer certas coisas que nós vamos perceber que eram lendas, que haviam, pela uma posição desconhecida, foram explicadas de uma determinada forma. Então, era aceito por quê? Não havia outra explicação e era dita por pessoas que nós confiávamos, que eram os nossos genitores, os nossos pais, os nossos avós, progenitores. Era aceito e ficou aquilo na nossa tábula rasa, dizendo que cada vez ainda eu tendo o esclarecimento que não é Deus que está enfurecido, eu tenho a lembrança, cada vez que há uma tempestade, me vem a lembrança na mente, que diz, Deus está bravo. Hoje eu sorrio e digo, sei que não é isso. Entre o eu me informar, o eu conhecer e eu saber, já são 3 posições diferenciadas. Eu conheço. Agora, quando eu entro numa profundidade pelos experimentos, que aí são cada um dentro da sua área, né? Então, nossa área, nossa posição de pesquisa é antropológica, sociológica, pedagógica, psicológica, as logias do mundo, né?
Ali nós fazemos nossos estudos escolásticos, depois nos aprofundamos, recebemos os impactos, estudamos, aí nos aprofundamos em pesquisas, aí então nós temos uma posição dentro dessa área de conhecimento que se torna até um saber. Eu sei que é aquela posição. E quando eu adentro aqueles estudos a uma posição mais ontológica, aí eu saibo, que são questões que nós discutimos nos estudos avançados. Então vamos até o saber e deixamos o saibo, que ainda há uma outra percepção, numa posição mais teúrgica de conhecimentos. O que pode acontecer é que muitas coisas podem ser esclarecidas, mas ela não vai perder o valor. Sempre digo que Cristo não pode perder o valor. Uma organização em volta dele pode modificar seus comportamentos, suas percepções de mundo, mas o valor desse viajante, desse grande ser, jamais pode ser perdido, porque ele esteve, ele falou, ele escreveu, ele deixou uma mensagem, e belíssima, com uma série de ensinamentos. Hoje, como caminhante, eu percebo a beleza desses seres viajantes. Então não tenho porquê de o religare, que vem da palavra religião, deixar de existir. Ele pode ter uma nova conotação, uma maneira diferente de perceber a religião, mas não de que ela deixe de existir, porque ela é um ato, ela faz parte da construção no estado humano do ser se manifestar, faz parte. Então todas essas posturas fazem parte de uma posição antropológica. Por mais que nós façamos mudanças e mutações na nossa caminhada, tem coisas que vão caminhar conosco, fazem parte de uma estrutura que está além de uma compreensão, às vezes até nossa. Até que nós possamos compreender, não tem como retirar. E quando compreendermos, não vamos retirar. Então ela não tem que ser retirada de nada. E para fazer os estudos, eu não preciso deixar de ter religião. Para eu estudar, eu não preciso mudar de religião. Eu vou aprofundar aquele estado de religião e tornar ele um estado religioso, profundo de compreensão daquilo que eu escolhi viver e externar meus pensamentos. Essa é uma discussão. Eu dei aulas nas universidades do mundo de religiões comparadas e, inclusive, essa posição tornou-se muitas guerras, levou à falta de compaixão falando em religião. Então, brigas de religiões, né? Quantas nós podemos descrever na história da humanidade? E isso tudo nós precisamos revisar. Se houver brigas, se houver mortes por causa de um Deus, a humanidade tem que começar a questionar a sua percepção sobre aquilo que ela chama de Deus. Por que um Deus mandaria matar? De uma forma primitiva, dentro da história contextualizada e a interpretação contextualizada, até era admitível. Mas a barbárie a continuar, com toda a informação que nós temos hoje, nós nos expressarmos em forma de desrespeito, né? Porque isso é um desrespeito total, a manifestação do Deus do outro, né? Cada um viva. E nós não precisamos lutar por espaços derrubando e destruindo o outro espaço. Deve existir uma outra forma, precisa existir uma outra forma onde pensamentos diferentes coabitem. Se os próprios líderes estão se reunindo e buscando essa nova forma de coabitar através do respeito, porque a essência, se nós formos estudar, nós vamos encontrar a beleza da essência nas diversas manifestações da existência. Então é uma liberdade de escolha. A adaptação a um determinado caminho é uma liberdade de escolha, não é melhor e nem pior, desde que ela seja bem vivida. Essa é uma posição para nós que tem a palavra respeito. Se não houver respeito, do que adiantará ter um Deus, onde nós tenhamos que matar para que o outro pense como nós? Ou para que o nosso Deus seja maior do que o do outro?
Nós precisamos pensar sobre isso. Nada está certo, nada está errado. Nós só precisamos pensar sobre isso. E aí então fazer uma escolha. Se a minha crença não permite que eu faça uma escolha, então eu aceite as consequências daquilo que eu acredito. Mas não quer dizer que seja real.